Deuteronômio capítulo 8. Segura aí. E olha para mim. Acharam? 8. Deuteronômio capítulo 8. Essa semana, irmãos, eu estava ouvindo um louvor que o refrão dele diz assim: questiona ou adora. Amém? E algumas circunstâncias que também estavam acontecendo na minha vida em particular, e mais esse louvor para ajudar, me instigou, me inspirou, me motivou a trazer a palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Diante de Deus, irmãos, diante das atitudes de Deus, diante dos pensamentos de Deus, dos caminhos de Deus, a qual Isaías se refere sendo maiores do que os nossos, Isaías deixa bem claro que o ser humano tem caminhos e tem pensamentos. E ele deixa bem claro que esses pensamentos e esses caminhos não são o do Senhor, nunca são. Porque ele diz que os do Senhor são mais altos, são melhores. E diante desses caminhos, desses pensamentos, dessas situações, irmãos, que vai se apresentando diante da nossa caminhada, nós temos duas opções sempre: questionar ou adorar. Qual será a nossa atitude, irmãos, diante das situações? E principalmente quando elas não nos agradam. E nós vamos ver sim, que é nessas situações que Deus quer ver se nós questionamos ou adoramos. Dificilmente alguém questiona a Deus quando está tudo bem. E dificilmente alguém adora a Deus quando tudo está bem. Alguém quer desmentir? Ah, mas quando está tudo bem eu digo glória a Deus que Deus me deu esse carro, glória a Deus que eu fui para a praia, glória a Deus que eu casei. Irmãos, adorar a Deus não é proclamar glória a Deus. Nós temos aprendido um pouquinho o que é adorar a Deus, e nós vamos aprender mais uma vez nessa noite. Adorar a Deus é dizer sim, Senhor, para tudo. Amém? Muitas vezes quando tudo está bem, nós paramos de dizer sim, Senhor. Nós paramos de obedecer. Nós paramos de nos negar. Nós paramos de nos privar. É sim, irmãos, na dificuldade. É sim, no deserto. Teve terra prometida ser deserto? Teve terra prometida ser deserto? Não. Por quê? Tu vai dizer assim, não teve porque 10 duvidaram. Tu creu desde o começo? Tu tem crido e tu tens obedecido? Tu tens dito, Senhor, sim, é possível? Sempre? Sempre? Não. Nós não somos iguais a Caleb e Josué, irmãos. Nós somos iguais aos 10 que espiaram a terra e duvidaram. Amém? Por isso que o Senhor vai nos conduzir pelo deserto, assim como conduziu toda aquela geração. Vamos ler Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. Já achamos a primeira condição. A primeira condição já aparece aqui. Deus diz, todos os mandamentos que eu te dou, guardareis, para que sejas beneficiado pela minha promessa. E vos multiplicarei, e entrareis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Agora presta atenção nesses próximos versículos, irmãos. Deus guiou eles pelo caminho com alguns propósitos, pelo caminho do deserto. Para te humilhar. Deus quer me humilhar? Quer. Para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
Amém? A palavra se humilhar tem vários significados. Nós, quando humilhamos alguém, é porque nós queremos menosprezar aquela pessoa e nos sobressair, certo? É isso? O significado de humilhar alguém é dizer, a tua palavra foi horrível, irmão, maravilhosa é minha. Isso é se humilhar. Isso é humilhar alguém e se querer se sobressair. Deus faz a mesma coisa. Deus, sim, irmãos, traz a clareza que nós somos. E quando nós somos confrontados com aquilo que Ele é e aquilo que nós somos ou não somos humilhados? Nós vamos ou não vamos criando uma dependência em alguém que é superior a nós? Amém? O Senhor nos conduz, irmãos, pelo deserto, pela dificuldade, pelas privações, para nos humilhar. Para a gente tentar e chegar à conclusão, não vai dar certo. Como eu sou teimoso, eu tenho que me humilhar, eu tenho que reconhecer que eu não consigo, que tem alguém que é melhor do que eu. O Senhor nos conduz pelo deserto, irmãos, para provar o nosso coração. Para saber se nós vamos questionar ou se nós vamos adorar. Se nós vamos guardar os seus mandamentos ou se nós não vamos guardar os seus mandamentos. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, em qualquer situação, nós estamos fazendo o quê? Adorando a Deus. Quando nós questionamos, quando nós agimos de uma forma independente à vontade de Deus, nós estamos o quê? Duvidando do Senhor. Estamos questionando o Senhor. Vamos continuar no 3? O Senhor falou que faria e fez. E te humilhou, e te deixou ter fome. Deixou morrer, não? Não, deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A nossa salvação, irmãos, não está nas coisas. A nossa felicidade não está nas coisas. A nossa salvação, a nossa felicidade, a nossa paz está naquilo que sai da boca de Deus. Não haveria maná, não haveria milagre, não haveria pão caindo do céu toda manhã, não haveria coisa inédita se não tivesse fome. Se tivesse McDonald's no deserto, se tivesse Disque Pizza no deserto, não haveria, irmãos, não haveria maná. Para Deus nos humilhar, para Deus criar uma dependência em nós, para Deus provar o nosso coração, irmãos, tem que ser no deserto. Mas tenha isso em mente, qual é a nossa atitude? Questionamos ou adoramos? Tinha mais. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem nunca inchou o teu pé nesses 40 anos. Quantos calçados eles tiveram em 40 anos? Quantos calçados tiveram em 40 anos? Só um. Andar descalço? Não. Com o Senhor, irmãos, nós não temos tudo, mas nós temos o que nós necessitamos. Confessa, pois no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de videira, de figueira, de romoeira, terra de oliveira abundante, de azeite e de mel. Tu deve estar pensando, opa, eu quero entrar nessa terra logo. Está pronto para morrer? Já quer ir para o céu já? Alguém aqui já está? Essa promessa aqui, irmãos, era para a antiga aliança. A nossa aliança, a nossa
promessa está em Apocalipse capítulo 21, a qual João diz assim, ó, e eis que vi um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Um lugar onde não haverá pranto, choro, nem dor, nem tristeza. É esse lugar, irmãos. É por esse motivo. Aqui Moisés diz que eles deveriam temer o Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, confessar. Isso é um princípio, irmãos. Tu tens que sair daqui nessa noite crendo nisso. Que assim como o homem castiga um filho, assim o Senhor castiga os seus filhos. Ele fala, com o teu coração confessa isso. Comece a crer nisso, para que tu venhas temer, para que tu venhas crer que há um objetivo em tudo, e o objetivo é que tu alcance a promessa. Para eles era uma terra frutífera, abençoada. Para nós, irmãos, para a igreja, é o novo céu e uma nova terra. É muito melhor. Ele dá os caminhos, Ele dá os propósitos e Ele dá o motivo para temermos e obedecermos ao Senhor. Amém? Tão convencido que Deus castiga os seus? Amém? Mesmo assim, abre em Hebreus capítulo 12. Tu pode achar que isso era coisa do Antigo Testamento. Hebreus 12, 5. Enquanto tu vai abrindo, eu vou lendo para ganhar tempo. Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes, não ignores, não rejeites, não decida no teu coração que ela não existe. Não despreze a correção do Senhor. E não desmaiais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais, se aguentais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? No 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Amém? Aqui é claro, irmãos, é claro que todos aqueles que são filhos estão na condição, no estágio, no local de correção. Todos nós. Todos nós estamos num processo de sermos corrigidos pelo Senhor, de ser moldados pelo Senhor. E tem como estar fora desse lugar? Tem. Deixando de ser filho. Tendo o comportamento do filho pródigo, de chegar diante do pai e dizer, me dá o que me pertence, que eu estou saindo fora. Amém? O filho recebeu a herança, mas a partir daquele momento ele se tornou um bastardo. Se ele tivesse morrido lá fora, ele não teria mais direito de nada. Só é filho. Deus só vê como filho aquele que aceita a correção do Senhor. E aceitar ser repreendido, irmãos, vai além de tu admitir que alguém chegue e fale para ti. Tu tens que acreditar nisso como um preceito. Tu tem que decidir no teu coração que isso é um preceito de Deus. Te conduzir pelo deserto. Alguém aqui já foi em algum deserto? Alguém já foi para o deserto físico, melhor falando? Alguém já visitou algum deserto? Eu acredito que não, né? Alguém já foi para o Saara, lá para o Oriente? Não. Por que tu não vai para lá? Porque lá não tem nada. Ninguém quer ir para o deserto. Né? Ninguém quer ir para o deserto. A gente quer visitar as praias, os vales, os lugares frios, lugar onde tem gelo, menos o deserto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que na loucura de Deus, Ele foi muito mais sábio do que todos os homens. Deus escolhe as coisas improváveis para se revelar como Deus, para humilhar o ser humano, para colocar o ser humano no seu lugar,
lugar de dependência, lugar de filho gerado pela palavra de Deus. Abre em Gênesis. Aqui nós vamos encontrar alguém que questionou por um período, mas chegou o momento em qual ele adorou. Gênesis 22. Esse cara passou pelo deserto, irmãos. Quem conhece a história de Abraão? Esse cidadão passou pelo deserto ou não passou? Deus se revela para ele. Primeira vez que ele ouve Deus falar, o que Deus pede para ele? Quem conhece a Bíblia? O que Deus pede para Abraão no primeiro contato? Sai do meio da tua parentela, da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Um lugar desconhecido, um lugar que tu nunca viu. Coisas diferentes, pessoas diferentes. Aonde eu vou te mostrar. Aonde eu vou te mandar. Aonde eu quero que tu vá. O deserto para Abraão já começou pesado, irmãos. Deus falou, deixa tudo para trás. Ah, mas eu amo tanto meu pai, minha mãe. Deixa tudo para trás. Eu vou te mostrar aonde eu quero que tu vás. Abraão foi? Foi. Teve fome na terra. Ele foi para o Egito. O que Abraão fez nessa situação? Adorou a Deus? Não, questionou. Ele falou, estou aqui porque eles vão me matar. A minha mulher, a Sara, devia ser bonita igual a minha esposa. Ele falou, eu vou mentir que ela é minha esposa, vou dizer que é minha irmã, porque senão vão me matar. Ele adorou a Deus na situação? Não, ele questionou. E Deus sabia que na caminhada dele, Abraão iria questionar ele várias vezes. Lembra que eu falei no começo, irmãos? Não tem terra prometida sem deserto. Nós somos iguais os 10 espias, não igual Josué e Caleb. Abraão era igual a nós. Deus falou, vou te dar um filho. Ele tinha 90 anos, a mulher era estéril. A mulher falou, pega a serva. Ele adorou a Deus na situação ou ele questionou Deus? Questionou mais uma vez. Ele pegou a serva, mas a promessa era para ele e para Sara. E assim foi indo, irmãos, até chegar no capítulo 22 de Gênesis. Até que se cumpriu o objetivo de Deus na vida de Abraão. E queira tu querer ou não querer, quanto mais tu questionar, mais tu vai se encontrar no deserto. Quanto mais tu questionar, irmãos, mais Deus vai pedir para ti. Amém? O filho nasceu. Passou 15 anos, Deus ficou sem falar com ele. O filho nasceu. 10, 15 anos. Isaac, o filho da promessa. A Bíblia diz que aquele que ele amava. E olha o que Deus faz aqui. Versículo 1. E aconteceu que depois destas coisas, estas coisas aqui é um pouquinho do que foi relatado agora. Que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe. O que Deus fez com ele? Tentou, provou, que nem diz hoje em dia, mediu a febre dele. Disse, eu vou ver se hoje ele vai questionar ou se ele vai adorar. Eu vou ver se hoje ele vai duvidar ou hoje ele vai crer. Amém? Deus tentou ele. E disse a Abraão, eis-me aqui, versículo 2, e disse Deus, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ele, sacrifica, mata ele, em holocausto, em oferta sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então adorou Abraão a Deus. É isso que está escrito ali? É isso sim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e preparou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços
E pegou Isaque, o seu filho, e fendeu a lenha para o sacrifício. E levantou-se e foi ao lugar que Deus mandou. Abraão questionou, irmãos? Não, ele aprendeu com os erros. Ele deve ter pensado, chega de deserto, chega de questionar, chega de duvidar. Ele falou, hoje eu vou adorar o Senhor. Foi a pior coisa que Deus pediu ou não foi? Irmãos, eu prefiro ficar a vida inteira sem ver a minha parentela do que ter que sacrificar minha filha. Amém? Deixar os parentes para trás era muito melhor. Morrer porque a mulher era bonita, ou perder a mulher, né? Agora tem que sacrificar o próprio filho, irmãos. Algo que Deus tinha prometido para ele. Algo que Deus disse para ele, que além de ser um filho, irmãos, ia muito além. Era uma promessa que Deus tinha sobre a vida dele, sobre a herança dele, sobre a descendência dele. Dali sairia uma grande nação. E aqui diz que Deus falou e ele disse, estou indo. Estão entendendo, irmãos, o que é questionar e o que é adorar? Está vendo como é na dificuldade sim que adoramos? Não estamos aqui pregando uma vida de miséria, de provação. Estamos aqui pregando, irmãos, que Deus nos conduz pelo deserto. Porque Deus quer ver se nós questionamos ou adoramos. Ele quer provar o nosso coração, irmãos. Ele quer que nós o sirvamos, Ele quer que nós sim o amemos. Pula para o versículo 9. Só estamos pulando, irmãos, não para sair do contexto, depois tu pode ler em casa, só para adiantar. Abraão vai e tal. E no versículo 9. E vieram ao lugar, chegaram, que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho. Vai imaginando a cena. E o deitou sobre o altar em cima da lenha. Vai imaginando a cena. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Quais são as próximas ordens, Senhor? E no 12, então disse, não estenda a mão sobre o menino, e não lhe faças nada. Portanto, agora eu sei que tu temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Agora eu sei, Abraão, agora eu sei que tu me adora. Deus não queria Isaque, irmãos. Deus não queria Isaque. Deus não quer o teu emprego, Deus não quer nada disso. Deus quer o teu coração. Mas o que for preciso Ele fazer, usar, tirar, privar, Ele vai fazer. Para ver se de alguma maneira, até tu morrer, Ele consiga o teu coração. O teu temor, a qual foi lido hoje. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. Reconhecer, irmãos, se humilhar e dizer, não tem como questionar. Eu creio que ele foi passando o filme na cabeça de Abraão, ele foi lembrando de tudo que ele duvidou. E em tudo Deus queria ter se revelado para ele. Mas chegou o momento, irmãos, em qual ele adorou. E a partir do momento que nós adoramos, o que Deus faz? O que Deus fez? O que fala no versículo 13 e no versículo 14? Que Abraão olhou para o lado e tinha uma moita. E o que tinha amarradinho lá na moita? O cordeiro. E no 14 diz que Abraão chamou aquele nome de Deus proverá. Eles tiveram fome no deserto? Tiveram. Mas Deus proveu o maná. Eles tinham lugar para comprar sapato? Não. Mas o pé não crescia e o sapato não se envelhecia, irmãos. Quando nós começamos a adorar o Senhor,
Quando nós começamos a acreditar que vai vir, irmãos, não importa, que nós não vamos morrer daquilo, que aquilo não vai nos matar, que aquilo vai nos aproximar do Senhor, aquele lugar que nós estamos, começa a se chamar Deus proverá. Leia no versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Existe uma troca que Deus quer fazer, irmãos. Amém? Existe uma troca a ser feita, irmãos. A troca não era Isaac, a troca era o coração, era a obediência, era a adoração de Abraão. Vamos nos tornar parecidos com ele, irmãos. Mentimos muitas vezes, duvidamos. Nada disso importa, irmãos. O que importa é que na próxima oportunidade que nós tivermos, nós não questionemos. Nós comecemos a adorar ao Senhor. Pula para Atos, dá tempo? Dá tempo. Atos 16, mais um exemplo de alguém que não questionava. De quem nós vamos falar? De quem? Paulo. Atos 16, tem outros também, né? Atos 16, 22. Enquanto tu vai achando, vamos citar alguns exemplos de alguns que questionaram até o fim. Nós vimos que Abraão questionou e chegou um tempo que ele adorou. Já ouviram falar de um cara chamado Judas? A Bíblia diz que ele questionou o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele tinha a sacola do dinheiro. O que ele fazia? Ele roubava. Aquele dinheiro Jesus usava para quê? Para o ministério. E ele adorava ou ele questionava? Ele questionava, ele achava que aquilo era para ele. Jesus vem e se revela como o Salvador, o Cristo, aquele que ia pagar o sacrifício. E fala, está chegando a minha hora. E Judas adora? Não, Judas questiona. Ele vai lá e vende Jesus. E o propósito de Judas, não sei se tu sabe, não era matar Jesus. Mas isso não faz dele bonzinho. Ele questionou. O propósito de Judas era entregar Jesus e quando eles viessem prender ele se revelasse com todo o poder e matasse todo mundo. Ele veio para isso? Não. Ele veio para se entregar. Estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? O que aconteceu com Judas? Se enforcou. Esse é o fim, irmãos. Esse é o fim de quem questiona até o fim. De quem não adora. De quem não entende que aquela situação... Imagine a cena. Dá para imaginar. 3 anos andando com Jesus. 3 anos vendo o poder. Uma vida inteira antes de Jesus sendo ensinado pelos religiosos que Jesus seria um guerreiro igual Davi. Imagina. Mas quando ele nos revela, irmão, nós temos que crer que assim é. Que assim ele prefere. Ah, mas eu ouvi falar em outros lugares, em outras igrejas, na televisão, que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu prefiro ficar com o que está aqui, irmãos, na nova aliança. Um novo céu e uma nova terra. Eu prefiro ficar com aquilo que diz aquele que quer servir piamente ao Senhor. Sofrerá perseguições, padecerá tribulações. Amém? Quer mais um exemplo? Saul, o rei antecessor de Davi. Ele adorava a Deus, ele questionava a Deus? Questionava. Deus mandou entrar e matar tudo. Ele não matou, ele pegou o que era bom. Estão entendendo o que é adorar e o que é questionar, irmãos? O que aconteceu com Saul? Foi destronado. Deus desfez a aliança que tinha com ele e fez com outro cara chamado Davi. Davi questionou Deus em alguns momentos? Questionou. Teoricamente mandou matar um soldado dele, um comandante dele para ficar com a sua esposa. Questionou? Questionou. Era para ele? Não era para ele. Mas quando confrontado por Natã, o que ele fez? Ele questionou ou ele adorou? Adorou.
Natan diz, Davi, tu és um cara terrível da parábola. Tu é o que tinha várias ovelhas e matou alguém para ficar com uma ovelhinha. Tu não lê que Davi falou, mas eu... A Bíblia diz que ele se prostrou, irmãos, e falou, pequei contra o Senhor, pequei. Estão entendendo? Saul, quando era questionado por Samuel, ele dizia, mas o povo é que pegou, o povo que quis, o povo que me induziu. Davi não. Davi, quando era questionado, ele adorava. Quando ele era confrontado, ele adorava a Deus. Ele dizia, pequei contra o Senhor, pequei. Qual foi a resposta de Deus para ele? Também tu não morrerás. Também o Senhor vai ter uma atitude diferente. Também porque tu agiu assim, o Senhor vai agir assim. Quando nós adoramos, o que Deus faz, irmãos? Deus provê. Natan foi lá para sentenciar Davi à morte, irmãos. Se Davi tivesse questionado, ele teria morrido. Mas Davi adorou e Deus proveu salvação e perdão para ele. Atos 16. Não sei se vocês têm a mesma empolgação e entusiasmo de ouvir que eu tenho para falar. Espero que sim, senão vocês vão ficar enfadados. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgaram suas vestes. Isso aqui é Novo Testamento. E rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. Essa nem era a vara do Senhor, era a vara dos romanos. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés no tronco. Amém? Paulo e Silas, em uma das suas viagens missionárias, havia que por alguns dias eles já estavam pregando, e uma mulher que era endemoniada, a qual possuía um espírito de adivinhação, usada pelas trevas, estava perturbando. E Paulo, irmãos, não diz o motivo, levou alguns dias para expulsar aquele espírito. Mas eu creio que o motivo era que Deus queria levar aqueles dois até a prisão. Para quê? Além de salvar o carcereiro? Para ver se Paulo ia questionar ou se Paulo ia adorar. Prenderam os dois, irmãos, por ter feito uma coisa boa. Bateram nos dois. Rasgaram as vestes dos dois. Amarraram num tronco. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que no 25, perto da meia-noite. Que horário mais ou menos vocês acham que eles foram presos? Vamos ver se vocês são inteligentes. No máximo até umas 5 da tarde, certo? Por quê? Não tinha energia elétrica naquela época, irmãos. Eu creio que eles pregavam nas praças durante o dia, certo? Eu creio que tudo aconteceu à luz do dia. E eles foram presos. Perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. O que aconteceu no 26, depois que eles adoraram e não questionaram? A Bíblia diz, irmãos, que aconteceu um terremoto naquele lugar. O chão tremeu e as cadeias foram abertas. Paulo e Silas foram libertos. Foram usados por Deus. Deus proveu, irmãos. Haveria provisão naquele lugar se eles tivessem questionado? Se eles estivessem dizendo, poxa vida, estamos fazendo a vontade de Deus e estamos presos? Estamos fazendo a vontade de Deus e não vejo as coisas acontecer ao meu benefício? Ao benefício de Deus e ao benefício do próximo, estava acontecendo ou não estava? Estava. Acontece, irmãos, que muitas vezes, talvez quase todas as vezes, o benefício não é para nós.
Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, o benefício é para os outros. O propósito somos nós. Questionamos ou adoramos? Como, irmãos, como essa palavra falou comigo nessa semana. Amém? Eu também passo privações, eu também passo deserto. Eu também tenho coisas, talvez mais do que todos, que Deus quer que eu substitua, que eu troque, que eu mude de prioridade. E eu já estou convencido que vai ser no deserto, vai ser no limite, irmãos. Porque Deus quer me humilhar, porque Deus quer me tentar, porque Deus quer me testar, para ver aonde está o meu coração. Será que realmente é o que eu quero? Será que é realmente o que nós queremos, irmãos? Deus vai ter que medir a tua febre. É isso que tu quer? É isso que tu está disposto? Então vamos experimentar. Vamos experimentar. O deserto ainda é o meio termo, irmãos. Amém? Pior do que o deserto é um lugar chamado inferno. Se tu acha que está ruim no deserto, no inferno é muito pior. E a Bíblia diz que esse lugar estava preparado para nós, nos aguardando, esperando nós nascermos e morrermos. Só que por causa da adoração de um homem, que homem? Jesus. Jesus ficou cantando na terra para Deus, santo, santo, santo? Não. Ele ficou 3 anos, irmãos. A vida inteira, mas 3 anos foi intenso. Dizendo, não a minha vontade, Pai, mas a tua. Não são as minhas palavras, mas é aquilo que eu ouvi. Jesus, irmãos, adorou a Deus. Jesus falou, Pai, se possível, afasta o cálice, mas eu não vou questionar. Seja feita a tua vontade, eu te adoro. E porque Jesus adorou, irmãos, o que Deus fez? Deus proveu. O inferno não é mais para nós. Amém? É em Cristo que temos a oportunidade, o privilégio de parar de questionar e começar a adorar. Posso ler mais uma passagem? Romanos 8:31. Eu tinha anotado Abacuque 3, mas nós vamos pular. Lembra de Abacuque 3, Bia? Ainda que a figueira não floresça e não haja vide, todavia adorarei ao Senhor. Romanos 8:31. Paulo fala assim, irmãos, Romanos 8:31. Nós já vamos encerrar, 5 minutinhos. Ele faz uma pergunta. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Eu vou começar de trás para frente. Estas coisas nós vamos ver depois. Aqui não está a resposta. Mas ele faz uma pergunta que vai estar nos versículos anteriores. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Opa, agora eu gostei, Deus vai me dar todas as coisas. Quer todas as coisas de Deus? Levanta o braço, quem quer todas as coisas de Deus? Todas as coisas, irmãos, não é todas as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gosto dessa frase. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são todas as coisas que os homens prometem. Uma outra coisa são todas as coisas que Deus promete. Muito diferente, muito. Onde é que eu parei? Então Deus não poupou seu filho, então tu não precisa se preocupar, Ele vai dar todas as coisas que tu precisa. Quem intentará, quem será louco de acusar contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus,
e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Esse versículo é para ti, tá? Amém? Esse é o versículo, é para os filhos de Deus. Vou ler de novo, 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37. Mas em todas, lembra das coisas lá de cima? Mas em todas essas coisas, Senhor, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Todas as coisas que Deus nos dá, irmãos, é a capacidade de não ser separado do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Venha o que vier, nada tem o poder de nos separar do amor de Cristo, porque Deus tem nos dado todas as coisas. Agora volta um pouquinho para tu entender o que são essas coisas que Paulo disse que nós diríamos a respeito. No versículo 28 de Romanos 8, os últimos versículos, infelizmente. Romanos 8, 28. Paulo sabia, não sei se tu sabe, se tu não sabia, tu vai saber agora. E sabemos que todas as coisas, não possuir todas as coisas, irmãos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as ocasiões, tudo que se apresentar diante de nós, irmãos, não só isso, mas isso junto com Deus, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Que bem é esse, irmãos? Um novo céu e uma nova terra. A nossa salvação. Estão vendo como a palavra não é contraditória? Estão vendo como o velho era a sombra do que iria acontecer no nosso século, na nossa geração, no tempo dos gentios? Todas as coisas, irmãos, vão cooperar para o nosso bem, para que Deus cumpra aquilo para o qual Ele nos chamou, pelo seu decreto. 29. Olha todas as coisas que Deus te deu. Porque aos que antes Ele conheceu, Ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Imagem de quem? Tu já deve ter aprendido qual era a imagem de Jesus, né? Já ouviram falar de Jesus? Como é que ele se comportava, como é que ele agia, como é que ele se conduzia? Já ouviram falar, né? É a imagem dele, irmãos, que Deus nos predestinou a ser iguais, parecidos. A fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. No 30. E aos que ele predestinou, a esse também ele chamou. Aos que ele chamou, ele justificou. Aos que ele justificou, a esses ele glorificou. Entendeu? Não entendeu, sei que não. Vou explicar. Nós vemos 4 coisas sendo citadas aqui. Essas 4 coisas são todas as coisas que Deus tem para te dar. E Ele vai dar, porque Ele é fiel. As 4 coisas, a totalidade do que Deus tem, é a predestinação, é o chamado, é a justificação e é a glorificação, a salvação.
Duas coisas, irmãos, depende da graça. E duas coisas depende de tu adorar ao Senhor. Amém? Aqueles que Ele predestinou, a Bíblia diz que antes de nós nascermos, antes que o mundo fosse formado, Deus tinha nos elegido para estar aqui nessa noite. Lá na eternidade Ele falou que nós estaríamos. Lá na eternidade Ele falou que Ele ia apresentar um plano de salvação para nossas vidas. Ele fez? Fez. Os que Ele predestinou, Ele chamou. Predestinação, chamado, é através da graça. E os que Ele chamou, tem mais um processo para fazer. Ele tem que justificar. Sedem santos, porque o nosso Pai é o quê? Santo. Justificação vem através da santificação. Santificação vem através do quê? Da obediência, da adoração. A obra de Deus está completa para a tua vida. Ele te garante todas as coisas. Estou entendendo o que Paulo disse? O que nós vamos dizer diante dessas coisas, dessas 4 coisas que Deus falou? O que nós vamos dizer? Vamos questionar ou vamos adorar? O que ele falou no 31, irmãos? Se Deus prometeu, o que impede Ele de cumprir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus prometeu que te predestinou, te chamou, vai te justificar, vai te glorificar, creia, adore a Ele. Mas não esqueça que tem a tua parte. A justificação e a glorificação é Deus quem faz, mas depende sim de nós não questionarmos, de nós adorarmos. Creia nisso nessa noite, irmãos. Creia nisso, irmãos. Essas são todas as coisas que, não eu, já falei alguma vez, eu sou apenas um papagaio que repito aquilo que está escrito. O papagaio de Deus, eu me sinto um privilegiado. Todas as coisas que Deus tem para te oferecer nessa noite é a predestinação que Ele já realizou, é o chamado que Ele já realizou, mas Ele quer te justificar e Ele quer te glorificar no final de tudo. Creia nisso, irmãos.